Fala, gente, estamos aqui na aula de número 4 no nosso canal com o tema relacionamento com Deus. Lembrando que esse canal tem o objetivo de trazer de forma prática, simples, porém poderosa a palavra de Deus para você. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia, você que tem dificuldade de entender a palavra, esse canal tem este objetivo. Nós já somos um projeto em 2 cidades, onde de forma gratuita nós trago a palavra de Deus de forma simples e poderosa para todos os tipos de pessoas. E essas aulas servem para isso, para esmiuçar cada módulo de forma que você aprenda a palavra de Deus. E não somente aprenda, mas que ela venha realmente transformar a sua vida. E hoje, na aula de número 4, nós vamos continuar falando sobre relacionamento com Deus. E na última aula, nós terminamos por falar do que era pecado. Antes de nós entrarmos no ensino prático do que é ter relacionamento com Deus, nós estamos falando de toda a estruturação desse relacionamento. Como assim, Adolfo? A gente está explicando como foi no início, quando Deus ele começou a se relacionar com o homem por meio do jardim. Depois, com o pecado, quando Deus traz a lei, mas mesmo assim não muda a situação do homem. E por último, quando Deus ele revela-se em Cristo Jesus e assim vivemos na graça e nós entendemos a Deus por meio do Filho. Na última aula nós paramos falando sobre o pecado, o que realmente é o pecado. E eu expliquei que o pecado começou ali no erro de Adão, através de uma escolha. Adão não tinha pecado, mas fez uma escolha. E muitos de nós hoje tudo culpamos o pecado, as lutas, as fraquezas, quando na verdade o maior erro que nós cometemos é a escolha. Nós escolhemos errado, nós escolhemos parar, nós escolhemos desanimar e assim acabamos por pecar. Adão então ele peca comendo do fruto e aí, como Deus falou, certamente morrerás, o espírito dele morre, o espírito de Eva morre, que não é degradação física, mas uma desconexão do próprio Deus. A degradação física é só um resultado. A gente vai ver então que além da morte, o homem é dominado pelo conhecimento do bem e do mal, por causa do fruto. O homem agora não sabe mais evitar o mal e fazer o bem, Romanos capítulo 7, nós lemos isso. E além disso, o sistema também está contaminado. Romanos capítulo 8 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E 1 João também, capítulo 5, vai dizer que o mundo jaz no maligno, o sistema está contaminado. Então agora o homem tem que lidar com 3 ações sobre a vida dele: a morte espiritual, o domínio do conhecimento do bem e do mal e o sistema. Além de Satanás, é claro, que está a todo tempo tentando o homem, levando-o para o erro, para a destruição, para a anulação do propósito que Deus tem na vida de cada um. E aí o homem é expulso do jardim e ali começa a gerar a raça humana, mesmo não estando no jardim, ali na Mesopotâmia. O nome Meso significa entre rios, chamado de crescente fértil. As primeiras civilizações começam a surgir ali, mas mesmo assim Deus, ele não se inibe, ele não deixa de se revelar para o homem. A gente vai ver que em Gênesis capítulo 4, Adão e Eva eles geram Abel e Caim. E a gente vai ver também que os dois, eles cultuam ao Senhor, eles sacrificam ao Senhor. A gente vai ver que Caim oferece do fruto da terra e Abel ele vai oferecer do melhor, da gordura, das primícias do seu rebanho. A gente vai ver que Caim fica revoltado, mas mesmo assim Deus ele fala com Caim. Eu acho muito interessante isso, porque Caim era do maligno. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas mesmo assim, pela graça de Deus, Deus está ali falando: Caim, se você proceder bem não será aceito, contudo se proceder mal, o pecado está à porta, teu desejo será contra ti, porém cumpre a ti dominá-lo. Então nós vamos ver que a graça, ela foi conhecida, foi dada por meio de Jesus, a graça é a verdade, mas ela já era manifesta, porque Deus, ele foi ali e falou com Caim. De que forma, Adolfo, que Deus falou com Caim? No Espírito? Não, porque ele não tinha o Espírito Santo no ouvido, apareceu, a Bíblia não fala, então eu não vou dizer, mas a gente vê que Deus, ele fala com Caim,
E mesmo assim Caim peca, e mesmo Caim pecando, nós vamos ver que Deus decreta uma sentença sobre Caim, né? E Caim, desesperado, fala: poxa, como que o Senhor me faz isso, me lança sobre a terra, me lança da tua presença? E Deus então fala de novo o seguinte: não, vou botar uma marca na sua testa, quem te matar será vingado 7 vezes. Eu acho isso muito interessante porque a gente vê o amor de Deus, a graça de Deus, o relacionamento de Deus com o homem. Se Caim, naquela época, ele teve a graça e a misericórdia de Deus, quanto mais você, que hoje conhece Cristo, conhece o Espírito Santo, conhece a igreja, conhece a palavra. Então a gente vai ver que pessoas antes da lei, que tinham muito menos, vamos dizer assim, recursos, muito menos condições de se relacionar com Deus, se relacionaram. Enquanto eu e você às vezes negligenciamos e nos tornamos vítimas, falando: Senhor, eu preciso, Senhor, mas nós não tomamos as atitudes. Mas eu vou trazer estas aulas para você justamente para isso. Aqui nós vamos falar das 10 ferramentas de relacionamento que a Bíblia deixa para a gente. As orações, o jejum, a leitura bíblica, a adoração, tudo isso que Deus deixou como ferramenta para que eu e você pudéssemos nos relacionarmos com Ele. E aí a gente vai ver que durante o Antigo Testamento, Gênesis, Deus ele fala com Abraão, Deus ele fala com Isaac, Jacó, José, Moisés. E aí Deus então começa a construção do povo dele. Deus começa a formação de uma nação. E Deus dá a lei para aquela nação, sabendo que, mesmo Deus dando a lei para aquela nação, aquela lei não iria aperfeiçoar, não iria justificar. Aquela lei serviria apenas para diminuir as transgressões, de forma que aquela nação fosse uma referência para o resto do mundo, que foi o que não aconteceu. Assim como Adão não entendeu o jardim, Israel não entendeu a nação e perderam a nação. E se eu e você, igreja, não entendermos o corpo, a igreja, como 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre discernir o corpo, nós também não permaneceremos como igreja. Então na próxima aula eu vou falar um pouco mais do Antigo Testamento, passar ali por Abraão, pelas genealogias, falar de Enoque, falar de Noé, tá? E vamos fazer uma introdução na lei. Por isso não perca as próximas aulas, aula de número 5, tá? Onde nós estamos falando sobre relacionamento com Deus, fazendo antes um apanhado de toda a construção para que você possa entender que sim, você pode viver uma intensidade de relacionamento com Deus. Basta você acreditar. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, porque nós vamos aqui trazer muitas aulas. Vamos falar sobre relacionamento, igreja, dízimo, oferta, Espírito Santo, Cristo, conhecimento pleno, tudo de forma bíblica, de forma clara e principalmente de forma simples, para ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Então Deus abençoe, um beijo no coração, até a próxima aula, te vejo lá.